Queremos aprender sobre a saúde, você sabe, toda quinta-feira a gente trata de um tema relacionado. E o tema de hoje, Jéssica, é sobre a dengue, não é? Ah, com certeza, viu? Nós estamos acompanhando as notícias pelo Brasil afora, o quanto a dengue tem afetado muitas pessoas, mortes inclusive, não é? Infelizmente. E é claro que agora nós vamos acompanhar uma entrevista para que você aprenda, nós possamos aprender juntos a cuidar bem da nossa saúde, sobretudo nesse aspecto da dengue. Vem aqui para participar conosco o Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa de vocês. Ele contou aqui agora pra gente que é a primeira vez que ele está no santuário, então venha sempre, que Com seja certeza. a primeira vez de muitas. Com certeza. Doutor, para começar, muita gente pergunta, o que é a dengue? Bom, vamos lá. A dengue, ela é uma doença viral, ela é uma doença que ela é infecciosa, mas ela não é contagiosa. Então, se uma pessoa que tiver com dengue, ela não vai transmitir para as outras pessoas. Ela é uma doença que ela é transmitida pela picada de um mosquito chamado Aedes aegypti. É uma doença relativamente nova no Brasil. A dengue chegou no Brasil em 1994. Até então ela não era uma doença conhecida. Só que aqui no Brasil o vírus acabou encontrando um ambiente muito propício, porque o mosquito é um ótimo parceiro do vírus. Apesar do vírus habitar no mosquito, ele não provoca uma doença nesse mosquito. E o mosquito ele aprendeu e está aprendendo a viver na cidade. Então a dengue ela é uma doença urbana. O mosquito ele pica uma pessoa que está contaminada, chupa o sangue dessa pessoa, adquire o vírus e ao picar novas pessoas, ele transmite esse vírus para novas pessoas, porque o mosquito quando ele pica, ele injeta um pouquinho de saliva na pessoa, porque a saliva tem uma função anticoagulante. E nessa saliva vai o vírus. A dengue, a pessoa nos primeiros dias não vai sentir nada, mas lá por 4, 5 dias após a picada, ela começa com um quadro de muita febre, uma febre súbita, normalmente febre muito alta, acima de 38, 39 graus, associada a uma dor no corpo que é insuportável, uma dor muito intensa, muito forte. Vem acompanhado de dor de cabeça, é uma coisa que é muito característico na dengue, é que há uma dor de cabeça atrás dos olhos. Muita fotofobia, quer dizer, a pessoa não tolera a luminosidade, porque a luminosidade piora a dor. Algumas pessoas têm fonofobia, quer dizer, o ruído também piora a dor. E algumas pessoas têm sintomas digestivos, então cólicas abdominais, diarreia, náuseas e vômitos, mas não são todas. A doença em si, ela é autolimitada, ela vai sarar sozinha ou ela vai evoluir para a forma complicada. Então vamos falar assim, se a pessoa ficar bem, em uma semana os sintomas desaparecem. Só que algumas pessoas elas vão evoluir para formas complicadas, que basicamente que conta com queda muito intensa da pressão arterial, desidratação grave e fenômenos hemorrágicos. E se essa pessoa não for adequadamente tratada, ela vai evoluir para óbito. Mas atinge grupos específicos, por exemplo, crianças ou idosos? Olha, qualquer pessoa pode ter uma forma grave da dengue, mas quem são as pessoas que têm com maior frequência forma grave? Extremos de idade, quer dizer, crianças pequenas, ou idosos, ou quem já teve dengue uma vez. Porque o que acontece? A dengue ela é provocada por 4 vírus diferentes, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Quando você adquire um vírus, você se torna imune a ele, então você não consegue se contaminar com ele novamente. Então, em tese, uma pessoa só pode ter dengue 4 vezes na vida. Só que você se torna imune a esse vírus, mas você se torna hipersensível aos outros. Então, numa segunda infecção por um vírus diferente, a chance de evoluir para uma forma grave é muito maior. Aqui no Brasil, nós temos muito tipo 1, temos muito tipo 2, temos um pouco de tipo 3, o tipo 3 está começando a aumentar, e temos casos isolados do tipo 4. E como a gente pode classificar cada tipo? Olhando para o paciente, assim, eles são indistinguíveis, porque a doença é rigorosamente igual. Essa diferenciação ela é feita através de exames laboratoriais, que são feitos principalmente em situações de surto, como nós estamos vivendo agora, até para vigilância epidemiológica saber
qual tipo de vírus está rodando mais. E se, por exemplo, você sabe que você teve uma infecção pelo tipo 1 e você está numa região onde está tendo muito aumento do tipo 2, os seus cuidados têm que ser redobrados, porque a chance de você se contaminar e evoluir com uma forma grave é muito grande. Olha só que interessante, né? Tudo isso que o senhor explica, a diferenciação, né? Os sintomas bem similares entre os tipos. Mas eu também gostaria de perguntar ao senhor sobre o ciclo de vida do mosquito, o Aedes aegypti. O que Aedes acontece? aegypti, ele está mudando o ciclo de vida dele. É uma pergunta muito interessante, irmão, porque o Aedes, ele sempre foi um mosquito que ele precisava de água parada e muito limpa. Hoje, o nível de exigência dele diminuiu. Ele precisa de água parada, mas a água já não precisa ser tão limpa assim. Então, qualquer situação onde eu tenha represamento de água limpa, o mosquito ele vai utilizar para colocar seus ovos. Nesse ambiente, lembrando que quem pica o ser humano é a fêmea, tá? Nesse ambiente, os ovos vão eclodir, formar as larvas. A larva da dengue, do mosquito da dengue, ela é muito característica porque ela fica em pezinha na água. E ela roda muito rápido. E depois de algum tempo, essa larva vai se transformar na forma adulta que poderá picar outras pessoas. Há uma certa controvérsia na literatura, mas parece que a fêmea, quando ela está contaminada com o vírus, ela pode transmitir o vírus para a larva. Então, hoje, no que se baseia o manejo da dengue? A primeira coisa fundamental, prevenção do mosquito, que infelizmente é onde a nossa sociedade tropeça. Infelizmente, a nossa sociedade tropeça por quê? Porque nós não temos o cuidado de observar que qualquer fonte de água parada é suficiente para o mosquito procriar. Pode ser, por exemplo, uma tampinha de garrafa no chão com um pouquinho de água. A fêmea vai achar essa tampinha e vai botar os ovos lá. E vamos supor que, sei lá, alguém chuta essa tampinha vira e a água sai. O ovo, ele continua viável no ambiente seco por até 1 ano. Meu Deus. Então, se chover novamente, esse ovo vai eclodir. Então, a medida mais importante no combate a esse mosquito é o combate ao criadouro. Então, não deixar caixas d'água destampadas, não deixar entulho que possa represar água da chuva, então garrafas, pneus velhos, vidros, porque são os lugares onde o mosquito vai colocar o ovo. O mosquito ele é muito urbano, ele se acostumou com as nossas casas, ele se habituou a isso. Então, a primeira medida é onde nós realmente, infelizmente, falhamos, é nesse controle do foco do mosquito. A dengue é uma doença eminentemente urbana. A gente só vê dengue em pessoas que habitam em zona rural, quando são pessoas que habitam numa região que é muito próxima a uma zona urbana, ou pessoas que transitam frequentemente em zona urbana. Mas o mosquito ele se adaptou a viver em cidade. E por que nós estamos tendo esse surto esse ano, que é um surto praticamente sem precedentes? Exato. Porque foi um ano de muito calor e de muita chuva. A gente estava até conversando que há 2 dias aqui em Aparecida choveu muito. E são 2 coisas que o mosquito gosta muito, chuva e calor. O Ministério da Saúde sabia que nós corremos esse risco, então algumas medidas de prevenção foram tomadas. E por que a gente sabia disso? Porque a gente sabia que era ano de El Niño. E no ano de El Niño, normalmente faz mais calor e mais chuva. E com isso, realmente, a doença se espalhou de uma maneira sem precedentes. Eu não via, eu tenho 30 anos de formado, eu não me lembro de um surto tão intenso como o que nós estamos vivendo agora. Que horror, né, a gente pensar nisso. Meu Deus do céu. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Dá uma olhada aí na sua casa, fale com o seu vizinho, aí na sua região, dê uma olhada em tudo mesmo, né? Afinal, é uma questão de saúde. E a gente sabe, muitas mortes acontecendo. Sim. É muito triste isso. Agora, muitas pessoas perguntam assim, mas tem um horário que o mosquito vai picar mais? Começo da manhã, final da tarde, a hora que o sol nasce e a hora que o sol se põe. São os horários de maior risco. Apesar do que a gente sabe que o mosquito está se adaptando a isso também, ele está começando a variar um pouco mais seu horário. Mas ainda os horários mais perigosos é o começo e o final do dia. Repelente sempre, né? Sempre. E qualquer repelente que tenha na sua embalagem a leitura é eficaz contra o mosquito da dengue, porque para poder colocar essa inscrição na embalagem, o fabricante precisa comprovar isso.
Então, e assim, a vigilância sanitária pega muito no pé com esse tipo de informação. Então, se o repelente tem essa inscrição na embalagem, é porque ele foi testado especificamente para o Aedes. Doutor, eu tenho um bebê de 7 meses, hoje ele já pode utilizar um repelente específico, né, para a idade, mas... Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, cara... Menos de 6 meses, como cuidar? Mosquiteiro e os cuidados com a casa. Infelizmente, até pode utilizar o repelente, desde que o pediatra autorize. Entendi. Entendi, doutor. Por exemplo, às vezes as pessoas confundem a dengue com uma gripe forte. E nisso acabam tomando algum medicamento que às vezes pode não ser adequado. Existe alguma medicação que é totalmente contraindicada no caso de dengue? Sim, inclusive alguns antigripais, tá? Qualquer medicamento que tenha o ácido acetil salicílico, que a gente conhece popularmente como AS ou como aspirina. Por que isso não é à toa? O ácido acetil salicílico, ele tem a propriedade de desligar um determinado tipo de célula que nós temos que se chama plaqueta. A plaqueta é a primeira linha de defesa no processo hemorrágico. É ela que vai dar início, por exemplo, a gente faz um buraquinho na veia para colher sangue. A primeira estrutura que vai fechar esse buraquinho é a plaqueta, para depois vir o coágulo. Então, se eu desativo a função dessa plaqueta, e nós fazemos isso em alguns pacientes, pessoas com doença coronariana, com doenças vasculares, a gente usa o próprio AS para isso, o risco dessa pessoa com dengue evoluir para uma forma hemorrágica é muito grande. Então essa medicação ela é totalmente... E aliás aparece isso na propaganda do medicamento. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeito de dengue. E eu colocaria na mesma família qualquer droga da classe dos anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios, em maior ou menor grau, apresentam esse risco, então eles são contraindicados no caso da dengue. Tá vendo, gente? Então, se você sentir algum sintoma semelhante ao da dengue, não se automedique. Procure um médico, tire as suas dúvidas, você pode se esclarecer, né, com o profissional da saúde. E vamos juntos combater a dengue. Não deixe a água parada em hipótese alguma. Vamos juntos nesta missão que Deus nos confia de combatermos a doença, não é, Jéssica? E uma orientação que é muito importante. Você está suspeitando que está com dengue, tem que ser avaliado por um médico. Toda suspeita de dengue precisa ser vista por um médico. Mas você está indo para o médico, começa a se hidratar. A gente sabe que a desidratação, no caso da dengue, ela piora muito o prognóstico da doença. Então eu oriento todos os meus pacientes. Tá com febre, dor no corpo, acha que é dengue? Pega um isotônico, uma água de coco, um suco de fruta, vai para o médico tomando. Por quê? Porque a gente sabe que isso faz toda a diferença na evolução da doença. E assim, no calor a gente desidrata mais fácil, a pessoa com febre, ela desidrata mais fácil porque tem maior evaporação de líquidos no corpo. Então é muito importante a pessoa se manter hiperidratada, que aliás é a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um paciente com dengue, é hiperidratar a pessoa. Então isso é muito importante, faz diferença. A hiperidratação salva vidas. Doutor, e agora nós temos uma boa notícia em relação à vacina contra a dengue. Todas as pessoas terão acesso? Explica um pouquinho melhor pra gente. Infelizmente nem todas as pessoas terão acesso, e isso não é uma maldade do SUS, tá? Isso não é uma maldade do SUS. Isso é um problema de limitação produtiva. O laboratório que faz essa vacina é um laboratório japonês. A fábrica, se eu não me engano, fica no próprio Japão. E eles têm uma limitação de produção e eles fornecem vacina para o mundo inteiro. Então nós precisaríamos, nós temos 230 milhões de pessoas, vamos manter só a faixa etária que a vacina é liberada, que é dos 4 aos 60 anos de idade. Depois eu vou explicar por que dessa limitação. E então nós precisaríamos, estamos falando em mais de 150 milhões de pessoas, a gente faria mais de 300 milhões de doses. E o laboratório não tem condição de fazer isso, por isso a vacina foi limitada exatamente para a população de maior risco, que são crianças de zonas de alto risco. Por que a vacina tem essa limitação etária? Essa limitação está na bula da vacina, e aí o SUS ele é obrigado a cumprir essa limitação por uma força de lei. E a vacina, essa informação está na bula, quer dizer, dos 4 aos 60 anos de idade, porque ela foi testada exclusivamente nessa população. Então, eu sei que entre 4 e 60 anos de idade, eu tenho certeza que a vacina é segura e a vacina é eficaz. Eficaz com ressalvas, vou falar das ressalvas daqui a pouco. Fora dessa faixa etária, eu faço a inferência que ela funciona, mas eu não tenho a comprovação científica. Então, é possível
tomar essa vacina em clínicas privadas, as clínicas privadas estão solicitando que tenha um pedido médico. Então procura o seu médico, ele faz a solicitação, vai na clínica privada, são 2 doses da vacina. Quais são as limitações de eficácia dessa vacina? Essa vacina, para evitar a doença, ela tem uma eficácia intermediária, mas ela é altamente eficaz em evitar as formas graves da doença. Por isso, inclusive, a vacina está indicada para quem já teve dengue uma vez, porque diminui o risco da pessoa evoluir com formas graves. Uma boa notícia que nós temos é que o Butantan desenvolveu uma vacina. A fase de testes dessa vacina já se encerrou. O trabalho, o estudo científico foi publicado numa revista, numa das mais importantes revistas médicas do mundo. E se há uma coisa que o Butantan sabe fazer, é vacina e soro. Eles fazem isso há mais de século e fazem muito bem feito. E a vacina do Butantan deve ser submetida para aprovação da Anvisa no 2º semestre. É uma vacina que, ao que tudo indica, pelo que a gente conseguiu ler a respeito, é uma vacina altamente eficaz. Mas a gente não deve tê-la à disposição em menos de um ano, assim, sendo otimista, entre 1 e 2 anos para a gente ter essa vacina disponível. Isso mesmo, doutor. Nós aqui do programa, os devotos da Mãe Aparecida que nos acompanham, nós agradecemos demais o senhor que trouxe essas informações tão preciosas e tão importantes para nós hoje. Muito Eu que agradeço obrigado. o convite e a oportunidade de falar no programa de vocês. Doutor Marcelo, volte mais vezes, viu? Já Com sabe certeza. o caminho agora. Agora já sei o caminho. Que bom, contatos do Dr. Marcelo aqui na tela. Se você precisar de qualquer informação, viu? Fale com ele, com certeza vai ajudar. Bom, e agora vamos direto para Casa Comum, exatamente.